Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 26 de março, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário de Saúde do município de Santo, o médico Marcos Calvo, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. Vamos agora às manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Uma década depois, lixo do exterior sai do porto. Na Folha de São Paulo, Câmara aprova marco civil à Constituição da Internet. No Estadão, Campos e Aécio se unem para garantir CPI. No Santa Portal, pensando na ponte, Santos treina cobranças de pênalti e Gabigol acerta todas. No site do Boc News, saúde, o governo anuncia implantação do teste rápido da tuberculose. No G1 Santos e região, irmãs são presas com armas de uso restrito em registro. E no portal da UOL, Standard e Poor's agora rebaixa a nota de mais 13 empresas brasileiras. Chico. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos debater saúde pública, seus imensos desafios, necessidades, prioridades em Santos e região. Aliás, a cidade vive um grave problema com o anúncio do fechamento do PS obstétrico e um hospital particular, criando muita dificuldade, muita apreensão entre as parturientes durante, evidentemente, a gravidez e que precisem de um atendimento emergencial. Recentemente, a Sociedade Beneficência Portuguesa fechou a sua maternidade e agora a Casa de Saúde anuncia para até o final do mês o fechamento do PS obstétrico. Essa situação preocupa a Prefeitura e a Secretaria de Saúde está tentando mediar uma solução consensuada. No programa de hoje, o nosso convidado, o secretário de Saúde Marcos Calvo, vai abordar essa questão, as medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura, entre outros temas relevantes para a saúde, que, como todos nós sabemos, é essencial para todos. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quarta-feira é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. A temperatura varia entre 21 e 28 graus em Santos. As ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. As estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo. Está em vigor a operação 5x3. Quem vai subir a serra tem somente a opção da pista norte da Imigrantes. A sul da Imigrantes e a norte da Anchieta estão sentido litoral. Isso porque a pista sul da Anchieta está fechada para obras. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8h08, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário de Saúde do município de Santos, o médico Marcos Calvo. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 26 de março, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Saúde do município de Santos, Marcos Calvo, e o colega jornalista Aldo Neto como comentarista do programa de hoje. Eu gostaria, secretário, de começar essa entrevista abordando esse tema do momento, da atualidade, que é a questão dos PS obstétricos. Recentemente, a Beneficência Portuguesa fechou a sua maternidade e agora a Casa de Saúde anuncia que até o final do mês também vai encerrar a atividade do PS obstétrico, gerando muita apreensão entre as parturientes que precisarem de atendimento exatamente durante a gravidez. Diante desse cenário, eu sei que a Prefeitura e o senhor está tentando negociar uma solução consensuada, enfim, com todos os entes desse problema. Agora, na hipótese de realmente a Casa de Saúde fechar o PS obstétrico, secretário, a Prefeitura, por meio da maternidade Silvério Fontes, com o apoio, evidentemente, da Santa Casa, pode suprir, pode dar conta dessa demanda, secretário? Bom dia e obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os espectadores, né? Bom, de fato é uma situação que nós temos acompanhado bastante de perto, né? Desde a semana passada eu tenho conversado com os diretores dos hospitais, principalmente também dos planos de saúde, principalmente a Unimed, né? Essa é uma questão que está na esfera da saúde suplementar, né? Vamos dizer assim, dos planos de saúde, da medicina privada, mas claro que preocupa a Secretaria Municipal de Saúde, porque na cidade a gente também tem a preocupação que tudo caminhe bem, que a qualidade do atendimento aconteça, né? Então, nós buscamos conversar aí com todos os envolvidos, né? Algumas questões acho que a gente já pode adiantar, né? Primeiro, é muito importante que a população entenda que a maternidade da Casa de Saúde não vai fechar, né? O que a Casa de Saúde está colocando é que não consegue mais manter, por uma questão financeira, né? Que ela alega um prejuízo, o plantão de emergência obstétrica, né? Então, isso leva a uma mudança na característica desta maternidade e que, portanto, apenas será uma maternidade para partos agendados. Nesses últimos dias também foi ventilada a possibilidade de fechar também a urgência obstétrica do Hospital São Lucas. São Lucas, né? isso. E aí a gente já pode dizer uma boa notícia, porque o São Lucas já chegou no acordo com a Unimed e já está resolvida a situação do Hospital São Lucas. Não vai, né? fechar mais, portanto. Não vai fechar o São Lucas, pelo contrário, o São Lucas já está estudando a possibilidade de aumentar um pouco os leitos da área de maternidade, né? Mas acho que também a gente tem muita conversa ainda pela frente, né? Acho que ainda vou procurar as outras instituições, acho que a gente ainda tem um tempo aí para pensar melhor sobre isso. A própria Casa de Saúde, apesar do ponto de vista deles, que eles me colocaram ontem na reunião, que o entendimento deles é um entendimento comercial, né? Hoje, a maternidade, ela não é um setor de grande retorno comercial para o hospital. Eles pretendem ampliar outras áreas que são mais vantajosas, né? A parte de cardiologia, a parte de oncologia. Mas a gente tem que, eu coloquei isso para eles, acho que a gente tem que retomar, insistir nessa questão. Existe uma tradição da maternidade da Casa de Saúde muito importante para a cidade, para a região. Não pode ser desconsiderada. Que a gente não pode desconsiderar, né? Claro. O nome da Casa de Saúde, em grande parte, foi feito em cima da sua maternidade. Sem dúvida. Né? Então, isso repercute também, né? A população, obviamente, vai perceber essa questão, né?
Então, nós vamos continuar conversando, né? Acho que não estou entendendo que a situação esteja esgotada, né? Acho que a questão não está esgotada, a gente ainda tem muita coisa para discutir. Há espaço, portanto, para negociar ainda? Eu acho que existe. A Unimed está muito interessada em buscar uma solução, né? Claro que a maior interessada e a maior atingida será a Unimed, porque os outros dois grandes planos que a gente tem na cidade, né, na região, o Ana Costa e a Santa Casa, têm suas maternidades, então, obviamente, é diferente a maneira como isso acontece para esses planos de saúde. E a Unimed, como contrata o serviço de outros hospitais, ela evidentemente sofre mais com essa questão, portanto, ela está mais afetada. Acho que a gente tem muita coisa para discutir ainda, viu, Chico? Tá certo. Aldo Neto, bom dia, Aldo, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, secretário Paulo, telespectador. Desejar a todos um bom jornal. É muito importante essa questão das maternidades, que é diferente da maternidade do PS da própria maternidade. O que eu acho que a maioria dos telespectadores não sabe é que uma grávida, que é uma questão de saúde, um direito constitucional. Aqui a gente estava vendo as manchetes que a Paula lenda, saiu a Constituição da internet, o Brasil comemorando. Não sei por quê, porque a gente tem uma Constituição e poucas vezes ela é cumprida, principalmente na questão do direito à saúde. Todo cidadão tem direito à saúde. E a questão da maternidade, né, mais, porque é uma saúde, não é uma doença. Os hospitais estão acostumados a lucrar com a doença das pessoas. Trazer uma pessoa à vida é algo fantástico. E a questão principal do PS ligado à maternidade é que uma grávida não pode ser atendida num PS normal. O Dr. Marcos Cova depois pode explicar melhor isso. Por quê? Porque um médico que atende num pronto-socorro, que não é especializado em gravidez, não sabe se ela pode tomar um remédio X para dor. Pressão alta, enfim. São duas pessoas ali e não está acompanhando. Eu queria saber do secretário, no caso, aparentemente não vai ter jeito, vai fechar o PS da maternidade aqui da Casa de Saúde. Quantos outros PS ligados à maternidade a gente tem na cidade? Qual é a capacidade? E você acha que é possível viver sem ou vamos ter que buscar uma outra alternativa? Então, Aldo, hoje, na área de saúde suplementar, existe um pronto-socorro obstétrico no Hospital Ana Costa, no São Lucas, né? E na própria Santa Casa. Claro. Né? Como o Chico já colocou, a Beneficência Portuguesa tinha uma maternidade pequena, né? Que tinha uma emergência obstétrica que fechou. Isso já traz algumas repercussões, né? A gente já percebe que aumentou o número de parto em outros hospitais, né? Agora, eu acho que não estou, como eu disse, Aldo, não estou satisfeito com essa situação da urgência obstétrica ainda não, né? Eu acho que a gente ainda precisa fazer algumas gestões para ampliar essa possibilidade dessa emergência obstétrica, né? Como eu disse, o principal segmento afetado será a Unimed, porque tem aí quase 160 mil usuários e a Unimed vai precisar ter uma estrutura, um mecanismo para aumentar essa oferta, para criar uma oferta uma possibilidade seria no pronto atendimento que a Unimed tem ali na Conselheiro Neves, né? Que ela ali colocasse também uma urgência obstétrica. Então, são estas questões que a gente ainda vai discutir, né? E mesmo, acho que em relação à Casa de Saúde, eu entendo que, apesar da posição do hospital, e ontem eles me colocaram muito veementemente que é uma questão fechada, né? Mas eu acho que isso a gente ainda precisa discutir. Até porque, além dessa discussão da urgência obstétrica, da maternidade, a gente precisa trabalhar cada vez mais pela qualidade deste parto, né? Claro. Então, é uma realidade hoje do país, não somente de Santos, que nós temos uma taxa de cesarianas extremamente elevada, né? Para alguns hospitais particulares, mais de 90% dos partos são partos cesarianos, né? Isso não é o ideal, né? Acabou se criando essa imagem de que o parto cesariano, o parto cirúrgico, ele é mais cômodo, ele é menos desconforto para a mulher, né? Ele é mais seguro e não é verdade, né? Todos os estudos internacionais, todos os países discutem que
O ideal é o parto, hoje chamado parto natural, né? Mas o tradicional parto normal. Parto normal, né? Claro. Veja, no planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, quando nós tivemos a maternidade do Hospital dos Estivadores pronta, né? Nós teremos lá 36 leitos de maternidade com condição de fazer um parto natural, inclusive se a mulher desejar um parto na água, né? Então, ao contrário, nós precisamos estimular, né, criar mecanismos, né? A Secretaria de Saúde está estudando de fazer uma campanha, como já aconteceu em outros momentos, a própria ANS, o Ministério da Saúde, de estimular o parto natural, né? Esse é o nosso objetivo. Então, o trabalho a médio e longo prazo que a gente faz dentro da Secretaria é exatamente trabalhar para melhorar a qualidade, né? E ações como essa, claro, desestabilizam essa situação, né? A gente tem uma realidade na cidade, na região, de já ter uma oferta de leitos pequena. A Baixada como um todo tem cerca de 2.700 leitos no geral, né? Incluindo aí os de maternidade. Nós precisaríamos ter mais de 5.000 leitos, né? Então existe uma restrição de leitos, por isso que o Estivadores é tão importante a chegada. Existem outros, o Guarujá agora, junto com o governo do estado, está tendo uma perspectiva de ampliar o número de leitos lá para o SUS. O Hospital de Itanhaém, que é um hospital do SUS, tem uma perspectiva de ampliação, né? E a saúde suplementar está deixando um pouco a desejar, porque nós precisamos também ampliar o número de leitos na área de saúde suplementar. Secretário, uma parturiente cujo médico vai realizar o parto na casa de saúde, e diante da hipótese, é claro que estamos laborando aqui sobre a hipótese do fechamento do PS obstétrico, e essa parturiente se sentir mal e precisar de uma assistência, de um atendimento antes do parto, como é que ela deve proceder? Ela deve procurar a Santa Casa, deve procurar a maternidade Silvério Fontes, enfim. Até para complementar o que o Chico está falando, secretário, como você bem colocou, está na moda o parto não natural. E às vezes você programa uma data e o bebê quer sair antes. Então é necessário o PS. Sem dúvida. É indispensável. Veja, a situação ideal da cesariana, né, é importante até dizer isso. A situação ideal é que entre em trabalho de parto, porque quando a mulher entra em trabalho de parto é quando efetivamente é possível dizer está no momento de fazer o parto. A cesárea agendada, ela sempre tem um risco, por mais preciso que sejam os cálculos, né? Porque é impossível saber exatamente qual é o dia exato do nascimento, né? Então, eu vou marcar o nascimento para o dia tal, porque eu quero que seja do signo tal. Isso não é bom, né? Isso não é o ideal. O ideal é esperar entrar em trabalho de parto e aí sim, mesmo que caminhe para uma cesárea, fazer a cesárea, né? Hoje já existem técnicas de analgesia, né, para tirar a dor do parto, né? Um tipo de anestesia que acontece durante o parto, então dá para ter o trabalho de parto com um conforto, com uma tranquilidade, né? Então aquele medo que a mulher tem de ter uma dor muito forte e tal, isso é possível hoje resolver, né? Agora, é exatamente essa questão. O que vai acontecer, Chico? Nesse momento, está tudo funcionando normalmente, né? São Lucas, Casa de Saúde, está tudo funcionando igual, não tem nada diferente. Até o final do mês que vem, né, até o final de abril, nós vamos discutir e aí vai ter que ter uma alternativa e as pessoas vão ter que ser orientadas, olha, se tiver alguma emergência, procure tal lugar, e é exatamente isso que a saúde suplementar precisa oferecer, né? Acho que esta é uma demanda que os planos de saúde vão precisar criar uma estrutura, ampliar alguma estrutura existente para poder oferecer essa... Se não se chegar até lá a um denominador comum, que é o que todos nós esperamos. Agora, secretário, esse tipo de movimento, enfim, de situações, tem a ver com o fato dos hospitais não estarem preparados com uma UTI neonatal? Então, na verdade, hoje nós temos uma oferta de UTI neonatal bem razoável, né? A Casa de Saúde tem uma UTI neonatal boa, o São Lucas tem alguns leitos, a Santa Casa, né? Então, não há, neste momento, uma grande defasagem de leitos de UTI neonatal, né?
Existe... Não chegou a haver no passado, né? Chegou a haver no passado. Veja, é diferente UTI neonatal de UTI pediátrica. UTI pediátrica, eu acho que a nossa região ainda precisa melhorar esta oferta, porque UTI pediátrica, basicamente, a gente tem da Santa Casa, do Ana Costa e no Guilherme Álvaro. Então, eu acho que para a UTI pediátrica a gente ainda precisaria, existe aquele projeto inclusive da UTI pediátrica de cardiologia da Santa Casa, então UTI pediátrica sim, eu acho que a gente ainda tem uma necessidade de ampliação. UTI neonatal acho que está estável. Agora também é uma verdade que um número muito grande de cesáreas induz, em alguns casos, a aumentar a prematuridade. Sim. Né? Então acaba uma necessidade de UTI neonatal quando não precisaria ter. Exatamente. Né? Então esse é o mais cuidado um dos aspectos exatamente difíceis com relação a essa prática aí de cesáreas marcadas, enfim. Aldo Neto. Secretário, você colocou bem que a saúde suplementar precisa fazer sua parte, mas o poder público oferece o PS Central, se não me engano, hoje lá no Hospital da Zona Noroeste. Com o advento agora dos estivadores, com uma maternidade lá, esse hospital, maternidade que funciona na Zona Oeste, vai continuar com os leitos expostos lá ou vai ser tudo transferido para os estivadores? Não, o estivadores vai ter uma maternidade grande, né? Uma maternidade, como eu disse, de 36 leitos, vai ter uma emergência obstétrica, né? Uma UTI neonatal de 20 leitos no estivadores, né? Entre UTI neonatal e os chamados cuidados intermediários, que seria uma etapa antes da alta da UTI, né? E na Zona Noroeste a gente vai manter uma maternidade sim, mas com menor complexidade, né? Hoje na Zona Noroeste nós temos a maternidade, temos uma pequena UTI que por uma questão de estrutura física não consegue ter mais que 5 leitos, né? Então, na verdade, a UTI do Hospital Silvério Fontes, ela vem para o Hospital dos Estivadores e a gente mantém lá uma maternidade para casos menos complexos. Casos mais graves, uma gravidez de risco, aí sim, ela será removida, né, quando tiver os estivadores. Tá certo. Secretário, peço sua licença, Aldo, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. As mulheres são maioria da população, estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 26 de março, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Saúde do município de Santos, o médico Marcos Calvo, e o colega jornalista Aldo Neto como comentarista do programa de hoje. Secretário, neste bloco eu queria começar este bloco falando sobre a questão dos médicos, falta de médicos, e especialmente a questão da falta de pediatras no PS da Zona Noroeste, como aconteceu recentemente. Como é que está sendo vista essa questão? Há possibilidade de se encaminhar e de se solucionar? Nós estamos tomando algumas medidas nesse momento para minimizar esse problema. Chico, vou ser muito tranquilo de dizer isso, porque
Hoje, algumas especialidades a gente começa a ter muita dificuldade de contratação, o pediatra é uma delas, né? Então, nesse momento, a Prefeitura fez um concurso para médicos, né? Terminou semana passada esse concurso, mas isso ainda demora algum tempo para a gente conseguir contratar. Nesse interim, já está em andamento um processo de seleção para contratação emergencial, né? Então, nós conseguimos mais de 30 médicos inscritos nesse processo de contratação emergencial. Alguns desses são pediatras, né? Até semana que vem a gente deve começar a chamar esses médicos. E nós estamos terminando um estudo para mexer, porque existe na Secretaria Municipal de Saúde uma gratificação para médicos, né? Então nós vamos mexer um pouco nessa gratificação. A gratificação foi criada em 2008, nunca foi reajustada. Vamos fazer um pequeno ajuste aí para conseguir ser um pouco mais competitivo, vamos dizer, atrair mais esses profissionais, né? Mas é um problema da região, é um problema do país hoje, em especial a especialidade de pediatria, né? Cada vez mais a formação de médicos acaba tendo um direcionamento para aquelas especialidades que normalmente estão relacionadas a procedimento, cirurgia, que tem uma capacidade de rendimento. O senhor maior. é médico, mas as especialidades mais rentáveis, né? Porque pediatria não dá dinheiro. Então é por isso não tem quase pediatra, não. Essa é uma grande verdade no Brasil, lamentavelmente. Infelizmente, as especialidades clínicas, elas têm sofrido disso, né? E nesse caso, a gente tem que compreender, né, o poder público, inclusive, o nosso entendimento é que a gente precisa valorizar isso, né? Quer dizer, se eu não conseguir garantir e atrair esse profissional, né? Claro que nem todos têm o perfil de trabalhar com clínica, né? Mas numa unidade da rede básica de saúde, eu preciso ter clínicos, preciso ter pediatras, né? Mesmo o generalista, e claro, a gente precisa ter um salário compatível. Então, nós estamos já vendo algumas medidas aí que a gente consiga aumentar, atrair, vamos dizer, ser mais atrativo do ponto de vista financeiro. É uma maneira da gente buscar segurar mais esse médico na rede. Muito bem. Secretário, até em cima dessa questão dos médicos, a gente tem acompanhado o seu trabalho, tem visto esse retorno ao termo de policlínicas ao invés de unidade básica de saúde, que remete lá ao Davi Capistrano, o governo Thelma de Souza, enfim. Numa entrevista, após uma entrevista com um grande empresário da cidade, um desses aí que dizem que mandam na cidade, ele deu uma ideia, eu não vou dizer o nome porque foi em off, ele deu uma ideia sobre isso que eu até achei muito interessante. Queria ver se a sua opinião. Hoje, a gente tem diversas unidades básicas ou policlínicas espalhadas por todos os bairros da cidade. E acredito que deve ser muito difícil para a secretaria arrumar um especialista que passa o plantão toda semana em cada uma dessas unidades básicas. Não seria mais fácil, afinal de contas a gente está numa ilha, numa cidade relativamente pequena, exceção feita talvez a área continental e a zona noroeste. Em vez de criar esses atendimentos via básicas, fazer um grande hospital, entre aspas, para poder atender toda essa necessidade de consultas médicas da população. Ou seja, concentrar, porque, vou dar um exemplo. O pessoal precisa de um cardiologista. Você precisa ter um cardiologista para ir em cada uma das unidades básicas. De repente você pode ter 10 num único local e agilizar esse atendimento. Com todo respeito ao empresário aí que você citou, né? Que quer dizer, você não citou, você remeteu uma fala dele. Mas fica muito evidente a diferença da visão empresarial e da visão da saúde coletiva, né? A proposta da saúde pública é completamente distinta, né? O que nós esperamos, desejamos e trabalhamos para isso, né, é que a população, né, os cidadãos, eles tenham vínculo com uma equipe de saúde, né? A gente fala muito da história do generalista de antigamente, né? O generalista atualmente ele é muito diferente do generalista de 100 anos atrás, né? O médico generalista, o médico de família de 100 anos atrás, ele ia na casa da pessoa com uma malinha. Toda a tecnologia médica ia dentro daquela mala, né? Bastador de língua, estetoscópio, ali tinha toda a tecnologia médica. Hoje não, hoje a tecnologia médica é algo estrondoso, né? Entretanto, o que mais se perdeu não foi isso, foi o vínculo, o conhecimento do profissional com a pessoa. Então,
a estratégia de saúde da família, que é a partir daí que nós estamos estruturando essa rede de saúde, ela prevê que uma equipe com médico, seja generalista, seja nas especialidades básicas, enfermeiro, técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, né, cada equipe será responsável por uma região que vai ter em torno de 750 a 1.000 famílias, entende? Então, veja, o agente comunitário de saúde, mensalmente, ele tem que passar na casa das 150 famílias que ele é o responsável. Então, você vai pegar 1.000 famílias, 6 agentes comunitários de saúde, 150 famílias. Esse agente comunitário, ele é um elemento novo e extremamente importante, porque ele é uma pessoa da comunidade, né, que circula ali, que conhece. Então, se a mulher ficou grávida, olha, tem uma grávida no bairro, né? Ela está acompanhando, né? O vovozinho que tem pressão alta, está tomando remédio? Então ele vai passar todo mês. Seu João, está tomando remédio direitinho? Este vínculo é o que garante a qualidade e garante a promoção da saúde, que vai evitar que as pessoas precisem ir ao pronto-socorro, precisem ir aos atendimentos mais especializados, né? A rede de Santos, com o tempo, ela perdeu a sua característica das antigas policlínicas. Hoje nós fazemos quase tantas consultas especializadas quanto consultas básicas, né? E uma das coisas que a saúde coletiva defende, isso há mais de 30 anos, assim, uma unidade básica bem preparada, né, com uma equipe médico nas especialidades básicas que nós chamamos, né, pediatria, ginecologia e obstetrícia para fazer o pré-natal, fazer o atendimento de ginecologia, e a clínica com condição de distribuir o medicamento, com condição de fazer um curativo, de aplicar uma medicação, fazer vacina, né? O dentista, né? Ela resolve mais de 80% dos problemas de saúde, né? Então não precisa ir para o especialista, né? Não precisa mandar para o cardiologista, não precisa ir para o neurologista. A maior parte dos casos, esta equipe consegue resolver. Mas então, secretário, me permite interrompê-la. Por que o número de consultas na área de especialidades é quase o mesmo do número de consultas básicas? Os médicos hoje não estão pedindo muito exame, não, diante dessa parafernália tecnológica, e pedindo cada vez mais exames, e dificultando, exatamente, abrindo um gargalo seríssimo na saúde pública? Exatamente, você tem toda a razão. É isso que aconteceu aqui. A gente está exatamente na fase de começar a virar isso. Como é que eu faço essa reviravolta? Organizando e fazendo com que as unidades da rede básica funcionem bem. Para que elas funcionem bem, a gente precisa primeiro ter estrutura, né? Então, nós vamos reformar. Esse ano a gente vai conseguir fazer um grande programa de reforma de unidades, né? Da condição, né? As pessoas têm que reconhecer que aquela unidade ela é boa, que ela funciona, né? Tem que ter legitimidade, né? Tem que acreditar, né? Tem que confiar, vamos dizer assim, né? Então, esse é o ponto inicial, né? Vamos reformar essa equipe. Precisamos reforçar as equipes. Hoje a gente tem uma deficiência de alguns profissionais, inclusive de médicos, né? Então, esse esforço também de reforçar, né? E reorganizar essas equipes de modo que elas não precisem, né, encaminhar os pacientes para a especialidade. No passado, chegou um determinado momento que o médico encaminhava muito, pedia muito exame. Ah, não pode pedir tais exames porque está pedindo exame desnecessário. Veja, como é que você evita que o médico peça exame desnecessário? Você vai lá e discute com ele, né? E é só analisar o prontuário do paciente e ver, será que precisava mesmo? Então, existe uma supervisão técnica, né, que está sendo organizada, algumas áreas já está começando a funcionar. Isso é organizar essa rede de saúde. Muito francamente, isso não acontece do dia para a noite. É um desafio imenso, hein, secretário? Isso é conversando, treinando, capacitando, discutindo. Porque o problema, seu secretário, você está querendo voltar ao tempo que o médico sabia que era o paciente, conhecia o paciente. Mas o vínculo é indispensável, o vínculo é fundamental. Você está querendo que o médico conheça a pessoa, conheça a gente, tenha a relação humana. Tá, e a gente sabe que principalmente no serviço público, isso é muito mais difícil do que no particular. Eu mesmo tenho uma experiência no serviço público, isso há muitos anos atrás, em governos anteriores. Eu procurei um especialista via SUS, fui cumprimentar, doutor, tudo bem? Não, aqui a gente não cumprimenta, não.
E é um médico conhecido da cidade. Então, Aldo, veja, Não pode. só fazer um reparo. Sim. Nós estamos buscando o vínculo com a equipe de saúde. Não o médico. Não exclusivamente com o médico. Sim. Né? O médico ele tem um papel central nesse atendimento, indiscutível. Né? É ele quem faz o diagnóstico, ele quem direciona as ações de tratamento e tal. Mas a equipe de saúde tem um papel fundamental. Né? Vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar a questão, por exemplo, da mamografia. A mamografia é muito importante ser feita. Né? Nós temos na cidade de Santos 430 mil habitantes, algo em torno, pouco mais da metade de mulheres em idade para fazer mamografia em torno de 65 mil. Né? Quantas mamografias nós fazemos por ano na rede pública? Não chega a 20 mil. Né? Por que eu não faço mais mamografia? Porque não se pede mamografia. Agora, precisa passar na consulta para pedir mamografia? Não precisa. Né? O próprio enfermeiro pode falar assim, poxa, faz tempo que a senhora não faz mamografia, vamos fazer uma mamografia. Então, o vínculo, quando a gente fala do vínculo, né, não será um vínculo exclusivamente com o médico. Agora, claro, você tem muito avanço aí, até do ponto de vista da tecnologia. Então, esta equipe, para funcionar, você precisa ter um suporte, né? Um suporte da chamada equipe multiprofissional. O professor de educação física para estimular e para fazer atividade física, o nutricionista para orientar como é que funciona a questão da dieta mais adequada, né? O assistente social, o psicólogo em algumas situações. Então, essa equipe multiprofissional, né? Veja, é isso que a gente fala do conceito novo de policlínica. Eu não vou ter um psicólogo, um assistente social, um nutricionista em cada unidade, mas eu vou ter uma equipe que vai até lá, faz a atividade, né? E consegue com isso dar esse diferencial de qualidade e vincular a pessoa. Agora, são coisas integradas. A própria UPA, né, o pronto-socorro e as futuras UPAs, eles têm que funcionar vinculados a isso. Né? Por quê? Se aquele paciente que tem hipertensão não tomou remédio, não fez dieta, ficou nervoso e tal, teve uma crise hipertensiva, foi parar no pronto-socorro. Perfeito. Controla a crise hipertensiva dele, faz o tratamento, porém, unidade do bairro tal, né? Unidade do Bom Retiro. O seu João, que é morador do bairro, é acompanhado pela equipe tal, veio aqui numa crise hipertensiva. Por favor, vá lá na casa dele e saber o que aconteceu. Claro. Alguma coisa aconteceu que desequilibrou. Então, este trabalho, né? Esse é o trabalho que precisa ser feito. O sistema é perfeito, né? Teoricamente ele é perfeito. Esta organização, ela não acontece naturalmente e não acontece do dia para a noite. Né? E hoje Mas nós temos trabalho. tecnologia para fazer isso, secretário? O nosso pronto-socorro recebe uma pessoa do Bom Retiro, tem como maior do Bom Retiro, teve uma crise, hoje chegar na não. equipe de saúde? Hoje ainda não. O primeiro passo é ampliar a estratégia de saúde da família. Né? Isso é uma coisa que hoje a cidade de Santos ainda tem apenas 17 equipes de saúde da família, apesar de que nós já temos hoje mais de 250 agentes comunitários de saúde. Né? Qual o número desejável? Qual seria o ideal? Perto de 300. Então, a gente está bem perto, do ponto de vista de agente comunitário, a gente está bem perto de um número bem satisfatório, vamos dizer assim. Né? Saúde da família de equipes? 17? Somente 17. Quantas muito seriam? pouco. É pouco, né? Tranquilamente, a gente precisaria ter algo em torno de eu 50 espero... equipes? Não, eu espero chegar a 70 equipes no prazo de 2, 3 anos. Né? Esse primeiro semestre a gente já vai crescer, né? A gente já vai... Alguns bairros já está muito mais fácil fazer, então São Manuel, em breve a gente vai ter saúde da família, algumas regiões da Zona Noroeste. Nessa ótica, Aldo, inclusive a gente precisa construir unidades novas. Né? Então, você veja... Descentralizando ainda mais. Ontem eu estive no Rádio Clube, falei lá com o Constantino, a gente estava discutindo, a gente está fazendo um posto do SAMU lá numa praça ali no centro do Rádio Clube. Né? A unidade do Rádio Clube é uma unidade grande. Entretanto, ela pega uma população imensa, né? Todo aquele entorno ali, né? O caminho da Capela, o caminho de São José, o dique. Ali, nós precisamos de mais 2 unidades. A gente quer fazer uma unidade no Mangue Seco, que vai pegar ali o Ilhéu, né? O Morro do Ilhéu e tal, então divide essa região. E também uma unidade mais para o lado da Vila Gilda, porque aí, para cada unidade dessa, 15 mil habitantes aproximadamente.
Uma policlínica tradicional, antigamente a gente falava de 20 mil habitantes. Com a saúde da família você precisa de mais espaço. Você tem uma equipe, o enfermeiro também atende, então você precisa ter mais consultórios também, precisa ter o consultório do enfermeiro, né? Então é essa estratégia que a gente está desenhando, né? Em breve a gente já estamos fechando com o prefeito esse cronograma aí de construção de novas unidades, de reforma de unidades, então acho que mais no máximo 15 dias o prefeito anuncia esse pacote aí de reforma. Secretário, para encerrar esse bloco, eu só queria voltar à questão dos médicos e da falta de pediatras, ortopedistas, que também é outra especialidade onde há muita falta de médicos, psiquiatras, enfim, sem contar os generalistas. Os médicos estrangeiros não poderiam entrar exatamente nesse, suprir essa falta, secretário? É exatamente isso que a gente entende, né? Hoje a gente, do programa Mais Médicos, nós recebemos 6 médicos, né? Porque o primeiro ciclo, Santos não entrou, porque não era uma cidade prioritária dentro do critério do Ministério. No segundo ciclo nós recebemos 4 médicos, 2 médicas venezuelanas, um argentino e um brasileiro, um santista inclusive. Agora, no terceiro ciclo, nós recebemos 2 médicos, uma médica brasileira e um também argentino. E essa semana, amanhã, tem uma reunião em Brasília para começar o 4º ciclo, né? Então, esses médicos estrangeiros, eles de fato entram um pouco nessa organização aí de reforçar essas equipes da rede básica, com um perfil um pouco mais generalista, né? Tá certo, é uma maneira, quem sabe, de suprir essa necessidade no município. Secretário, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Empresas aéreas, operadoras de aeroportos e o Comando da Aeronáutica acabam de realizar um acordo histórico com o Ministério da Saúde, que permite o transporte aéreo gratuito de órgãos, tecidos e equipes. Uma iniciativa que vai agilizar os transplantes em todo o Brasil e transformar vidas. É a grande doação do setor aéreo brasileiro. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 26 de março, e recebendo hoje, com muito prazer, o secretário municipal de saúde de Santos, Marcos Calvo, e o colega jornalista como comentarista, Aldo Neto. Secretário, este ano espera-se que o novo PS Central de Santos esteja já concluído, que será ali na rua Joaquim Távora, nas imediações da Beneficência Portuguesa, numa parceria com a Uniluz, com a Fundação Lusíada. Esse PS também vai funcionar como um espaço para os residentes, para os médicos formados, enfim, aqui em Santos? O conceito dessa unidade, né, como você disse, ela será uma UPA, né? A UPA, ela tem uma grande semelhança com os PS, mas ela tem toda uma estrutura de funcionamento, até do ponto de vista arquitetônico já, que facilita o atendimento, né? Então, imediatamente, o paciente passa por uma primeira avaliação, né? O primeiro atendimento já é feito por um profissional de saúde, um enfermeiro, que vai já nesse momento identificar se é um caso grave, se é um caso que tem algum risco, algum sofrimento. Se isso acontecer, imediatamente ele é priorizado, né?
Então, as estruturas das UPAs, né, além de serem interligadas com a atenção básica, como eu coloquei, ela tem uma integração, né, mas ela é preparada para que ela tenha um atendimento rápido e muito mais organizado, com um fluxo maior. E essa parceria com a Lusíada, né, ela permitirá que nós tenhamos aí o estágio de estudantes e inclusive de residentes, né? É uma questão hoje, o residente, até para a população entender, é um médico formado que está fazendo a sua especialização, né, de 2, 3, dependendo da especialidade, 4 anos. Isso é uma coisa que o próprio Ministério tem estimulado, tem incentivado bastante, né? Então, aumentou o número de faculdades de medicina, mas não aumentou proporcionalmente os locais de formação de residente. Sim. Então, esse é um momento bom para a gente poder ampliar e expandir também essa possibilidade. Sem dúvida, e vai ajudar muito. Aldo Neto. É interessante até esse conceito das UPAs, né, secretário? Que isso facilita também o atendimento. Porque esse atendimento do enfermeiro elimina aquele velho jeitinho brasileiro do pessoal que não gosta de trabalhar segunda-feira e que lota o PS Central atrás de atestado para ir trabalhar. Porque o enfermeiro já anota e se tiver alguém com mais necessidade, passa à frente e evita tragédias que a gente já viu ocorrer muito no passado. E também é interessante essa parte dos residentes, já visto que nós temos aí, segundo o Ministério da Saúde, prontos para ser 2 universidades federais aqui voltadas a médicos, uma no Guarujá e uma em Cubatão. Você não acha que a gente deveria estreitar, aproveitar que o nosso ministro é santista, e talvez estreitar essa formação, voltar até para essas especialidades que a gente tem necessidade aqui, da pediatria e de outras, enfim, desses médicos formados nessas universidades federais, principalmente, que tem um compromisso já assumido com a população, afinal de contas, a gente está pagando o estudo desses médicos, deles buscarem esse tipo de especialidade e até mesmo fazer uma contrapartida de um atendimento no SUS por um período, até para pagar essa formação de excelência que o povo vai dar a ele? Só um reparo, Aldo, porque na verdade as escolas que estão aí com a possibilidade de serem criadas no Guarujá e em Cubatão não serão federais, hein? Não serão federais? Não, serão escolas particulares. Faz parte de um edital que o Ministério da Saúde e da Educação colocou. Aliás, faz parte desse programa Mais Médicos, né? Em que o governo federal coloca a necessidade de ampliar o número de formandos, né? Então, foi um edital para cidades que queiram sediar faculdades de medicina se habilitarem. Então, Cubatão apresentou o projeto, Guarujá apresentou o projeto, foram selecionadas. Agora vai ter um novo edital para que as escolas, e aí escolas particulares, apresentem projetos para montarem as faculdades. Os critérios que o Ministério coloca já direcionam para que seja uma faculdade para formar mais um perfil generalista, né? E de fato você tem razão em relação a isso, né? É muito importante que esse médico, ao participar desse processo de formação, que ele conheça a rede de saúde, né? Então, antigamente havia aquela situação, eu vou fazer um ambulatório maravilhoso de especialidade para formar o estudante. Não, o estudante, durante a graduação, ele tem que conhecer a rede pública, né? Porque aí ele conhece como é que é a realidade do serviço, já dá um retorno ali. Os profissionais que estão trabalhando nas unidades, o fato deles se envolverem com o ensino já traz também um retorno de qualidade, porque o estudante ali junto, ele acaba cobrando do profissional, ele acaba... Então, a nossa intenção é fortalecer essa perspectiva do estágio na rede, né? A gente, nas unidades que a gente está planejando agora, as ampliações, as reformas, a gente já começa a deixar espaços, inclusive para permitir ter um momento de discussão com os alunos, uma área física um pouco também direcionada para isso, né? Inclusive imaginando que essas faculdades que virão terão, um dos critérios de selecionar a faculdade é retorno para o SUS, né? Então, olha, eu vou colocar o aluno lá, eu vou pagar para o SUS de alguma maneira, uma contrapartida até financeira, em reforma e tal, para poder instalar aquela universidade, aquela faculdade ali, né? Mas é muito importante. E a gente já está estudando, claro que é diferente formar residente na rede pública, né? Como nós não temos hoje um grande hospital público, né?
a gente vai montar programas de saúde mais voltados para as especialidades clínicas. O médico generalista, e estamos avaliando de ter também uma residência, acho que em psiquiatria, em saúde mental, que é uma área muito necessária. Muito necessária, é verdade. E, aliás, essas medidas são medidas importantes e é preciso que o ensino médico seja tratado com a maior seriedade, pela importância, pela nobreza da profissão, porque não dá para aceitar um país, e principalmente como acontece aqui no Brasil, em São Paulo, o exame do CRM, o Conselho Regional de Medicina, que reprova 60% dos formados. Então, alunos formados em medicina reprovados no exame do CRM, 60%. É um número assustador e realmente preocupa muito. Daí a importância do ensino médico, secretário, porque não é possível. Não tenha dúvida. Eu acho que isso é uma das coisas que mais se discute hoje, né? Antigamente ficava aquela visão de que você tinha que cada vez estudar o caso mais raro, mais... Não, você tem que estudar o dia a dia, né? Na verdade, por que existe a reprovação? Porque o beabá o médico não sabe fazer, não sabe diagnosticar uma tuberculose, por exemplo. Né? Não sabe ver gente, aí sabe que vem a reprovação, doença. Sabe ver doença e sabe ver o caso raro, né? É o que a gente chamava na época da faculdade do rodapé do livro. Não, você tem que estar preparado para reconhecer os principais problemas de saúde da população. 80%, como o senhor disse, e resolve-se com um diagnóstico. Mas falta isso. É mais fácil fazer assinar um papel e mandar fazer um exame. O exame leva 6 meses para fazer uma endoscopia. Levava 6 meses, não sei hoje como é que está. Hoje está melhor, mas mesmo assim tem um número exagerado. Se nós esperar 6 meses para fazer uma endoscopia, morreu, porque é evidente, se precisar mesmo da endoscopia. Secretária, nós já estamos nos aproximando do final do programa e um tema que é obrigatório é a questão da dengue. E a SUSEM, a Superintendência do Controle de Endemias, divulga hoje que está muito preocupada com o baixo número de agentes de controle do vetor aqui na nossa região. Procede essa queixa da SUSEM, enfim, qual é a situação em Santos? Olha, em Santos a gente está até com uma certa tranquilidade. Hoje a gente já tem 180 agentes, né? Existe uma certa flutuação aqui na cidade de Santos, porque nós ainda fazemos a contratação através de um contrato temporário que pode ser prorrogado até 4 anos, né? Então, de tempos em tempos, a gente tem uma certa flutuação nesse número. Mas esse número é suficiente, você diria? Para Santos é suficiente, né? E por que essa queixa da SUSEM, então? Na região existem alguns municípios que estão com um número abaixo, né? E veja, o que eu acho que é importante destacar, Chico, é que assim, nós estamos hoje no final de março, né? Quer dizer, sim, passou o verão. Mas tradicionalmente, primeiro que a dengue ela é um crescente, né? Quando começa o verão, não tem mosquito, não tem vírus, não tem doente, né? Começa a aparecer mosquito, começa a aparecer doente, começa a circular o vírus, né? Então, gradativamente, isso vai crescendo. Aí interfere muito as questões climáticas. Este ano nós tivemos um ano muito quente, mas muito seco. Sim. Né? Então, o grande receio que existe hoje no momento, e é da SUSEM, e é da Prefeitura, todos os órgãos, é que a epidemia de dengue ela se atrase. Né? Então, não dá para a gente saber o que vai acontecer nos próximos meses. Né? Se a gente entrar agora num período já que começa a esfriar, a tendência é que a coisa se estabilize. Mas se esse calor se prolongar e agora já com umidade, a gente corre o risco de ter um aumento do número de casos. Então, estamos acompanhando atentamente, né? Nesse momento, no caso de Santos, a gente não chegou a 60 casos de dengue diagnosticado. E aí eu posso dizer, em alguns casos, quando a gente compara outros municípios, tem um município que tem menos casos. Na situação de Santos, a gente está muito atento, então eu posso dizer que esse é o número de casos real, né? A gente está trabalhando junto com laboratórios, né, com as instituições privadas, então qualquer suspeita é registrado, é notificado, mas ainda é um número, vamos dizer assim, confortável. Não dá para a gente Não dá para relaxar. Não, de maneira nenhuma. Não dá para relaxar. Estamos atentos e continuamos com toda a atenção. E a população precisa continuar atenta exatamente por isso, porque evidentemente essa não é uma tarefa apenas do poder público, mas é sobretudo uma tarefa de cada um de nós, de todos os cidadãos. Secretário, chegamos ao final. Teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe, a pauta é extensíssima, mas enfim, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença. Eu aqui agradeço o convite, sempre uma satisfação estar aqui no Enfoque, discutindo com você, Chico, com o Aldo, e é uma satisfação prestar contas para a população de Santos. Muito obrigado, secretário Marcos Calvo. Muito obrigado, Aldo Neto. Obrigado, mais uma Chico. vez, nosso comentarista. Espectadores, secretário.
Obrigado, Bom Paula dia a Paparelli, todos. a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.